Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, e hoje é sexta-feira, e você sabe o que isso quer dizer, não é mesmo? Quer dizer que eu vou falar de música. E hoje eu não fiz a musiquinha cringe, porque, né? Porque sim, porque eu gosto de inovar. Enfim, caralho. Hoje eu quis falar em inovar, fiz questão de estar trazendo a letra de uma música que não faz parte de nenhum gênero, nem subgênero do rock, nem do metal, porque, né, desde que eu comecei essa tradição de estar trazendo a letra de uma música que eu quero estar comentando com vocês na sexta-feira, eu ainda não tinha feito com nada que não seja do rock nem do metal, até onde eu sei, né? Então hoje eu fiz questão de trazer algo, né, que não faz parte de nenhum desses dois gêneros e também é algo mais moderno, inclusive. E é uma música de trap, né? Só que é uma música que eu ainda acho que tem uma letra muito legal. E ela também fala de um tipo de letra que eu ainda não tinha escolhido falar, que é uma letra assim mais, né, de uma vibe romântica, mas não romântica no sentido assim, de um relacionamento que está rodando, sabe? É um lançamento que já acabou, então é um bagulho assim meio que sofrido e tudo mais, uma vibe pra baixo mesmo, assim, né? Pra quem não sabe, o trap ele é muito marcado, né? Também por esse tipo de letra, a depressão, o suicídio, se sentir mal, tá ligado? O trap, sabe, é o novo emo, basicamente, tá ligado? Então, essa música daí, o nome dela é Lucid Dreams, de um artista chamado Juicy WRLD, né? E esse rapaz aí já tá falecido, inclusive, ele morreu jovem, mas acho que até onde eu sei ele era mais novo do que eu e tal. E eu não tô muito por dentro da situação, mas parece que é uma questão assim de overdose, tá ligado? Uma bem bad vibes, assim, uma pena, assim, uma tragédia, digamos assim, né? Que morreu jovem, né? Mas essa música daí, do trabalho que ele deixou, né? Essa daí é uma que eu conheço, que eu já ouço há um tempo, eu acho muito legal. E a parte que me faz me apegar mesmo a essa música realmente é a letra. Ela tem uma letra assim forte, uma letra que eu acho maneira e tal, mas ela não é uma letra necessariamente gostosa, necessariamente positiva. Então, né, fiquem avisados assim, tal, mas acompanhem que vocês vão curtir. Ou se vocês têm um gosto remotamente similar para eu, né? E a música também é legal de ouvir, né? Para quem não conhece, ela é uma música famosa, é provável que alguns de vocês já conheçam, né? Mas se quem ainda não conhece, quiser procurar, procura aí Lucid Dreams, né? Quer dizer, sonhos lúcidos. Vocês vão encontrar, né? Então a música começa assim, ó. Eu ainda vejo suas sombras em meu quarto. Não posso pegar de volta o amor que eu te dei. Chegou a um ponto que eu te amo e eu te odeio. E eu não posso te mudar. Então eu preciso te substituir. Essa parte daí essa parte da letra ele canta várias vezes ao longo da música e eu acho que é bem, uma letra bem forte, sabe? Eu não posso te mudar, então eu preciso te substituir. É uma escolha que tu não vê sempre em qualquer música e tal. Daí depois ele continua assim: é mais fácil falar do que fazer. Eu achei que você. Claro que ele cantando na música original em inglês é rimada, né? É um trap. Mas eu tô só lendo a letra, caralho. Daí ele fala assim: é fácil falar do que fazer. Eu achei que você era aquela que estava ouvindo para o meu coração em vez de ouvir a minha cabeça, né? Depois ele continua assim: você encontrou outro, mas eu sou o melhor. Eu não vou deixar você me esquecer, né? Essa parte que também é bem foda, né? Você encontrou outro, mas eu sou o melhor, eu não vou deixar você me esquecer. Depois ele volta e repete tudo de novo, né? Que eu vou ler mais uma vez porque é a música em si, né? Eu ainda vejo suas sombras no meu quarto, não posso pegar de volta o amor que eu te dei. Já chegou a um ponto que eu te amo e eu te odeio, e eu não posso te mudar, então eu vou te substituir. Não, então eu preciso te substituir. É mais fácil falar do que fazer. Eu achei que você fosse aquela que estava ouvindo para o meu coração, em vez de ouvir para minha cabeça. Você encontrou outro, mas eu sou o melhor. Eu não vou deixar você me esquecer, né? Depois, a outra parte da música, ele canta assim: você me deixou caindo e aterrissando dentro da minha tumba, ou da minha cova, sabe? Eu sei que você me quer morto. Eu tomo medicações ou medicamentos para me sentir ok, legalzinho, né? Eu sei que está tudo na minha cabeça, né? Depois aqui é o refrão da música, que ele finalmente vai falar o nome da música, né? E a música, ela, tipo, ela não é necessariamente, eu não vou dizer que ela é muito alegre também, dá pra sentir que ela é mais, assim, uma vibe mais
chill, sabe? Mais sereninha, mais tranquila. Mas ela é gostosinha, ela não tem necessariamente não é uma música, tipo, necessariamente monótona, parada ou triste quando tu tá ouvindo, né? Mas é tipo, também quando tu entende, quando tu vê que a letra é uma coisa mais down, assim, mais deprê, tu também não acha estranho, né? Mas enfim, daí o refrão é assim, ó. Eu tenho esses sonhos lúcidos aonde eu não consigo mexer nada, pensando de você na minha cama. Você era o meu tudo, pensamentos de um anel de noivado. Agora eu simplesmente estaria melhor morto, né? E falar assim, eu vou fazer tudo de novo, eu não queria que tivesse acabado. Eu vi tudo se, sabe, tudo se despedaçar ao vento, eu deveria ter ouvido aos meus amigos. Fiz essa merda ano passado, mas eu gostaria que tivesse durado. Você era feita de plástico. Depois ele fala falso, assim, no fundo, né? Fake, que em inglês, essa parte fica melhor em inglês, né? Mas pode ser falso também, falso não é necessariamente ruim, só. Mas enfim, depois assim, eu estava emaranhado nos seus jeitos drásticos, né? Depois ele fala assim: quem é que saberia que as garotas ruins tinham os rostos mais bonitos? Você me deu um coração cheio de erros, eu te dei meu coração e você fez o meu coração quebrar, né? Depois ele começa a repetir essa frase algumas vezes, só que ele intercala, ele fala assim: você fez o meu coração quebrar, você fez o meu coração doer, né? Daí e depois ele fala, né, algumas outras letras que ele já tinha cantado, tipo, né, é tipo aquelas partes que vem uma voz no fundo, tipo meio que ecoando, né? Eu ainda vejo suas sombras no meu quarto, né? Você fez o meu coração quebrar, você fez o meu coração doer, não posso pegar de volta o amor que eu já te dei. Fez o meu coração quebrar, você era feita de plástico, falsa, você fez o meu coração doer. Eu ainda vejo suas sombras no meu quarto, você fez o meu coração quebrar. Eu me emaranhei nessas maneiras drásticas. Quem é que saberia que as garotas ruins, né, têm os rostos mais bonitos, né? Depois ele vai repetir, na verdade, aquela primeira estrofe, né, que é muitas das coisas que eu acabei de ler ali e tal, então eu não vou ficar repetindo e tal, né, porque sendo uma música assim, né, essa é outra questão, assim, né, de por que várias vezes eu trago uma música, né, do metal e do rock, porque realmente tem mais letra, tipo uma extensão de letra, uma variedade de letra e tal. Mas eu trouxe músicas mais curtas. Essa música não é necessariamente curta, mas depois ele repete aquelas frases que, apesar de elas serem boas, eu não vou ficar lendo repetidas vezes, né? Porque vocês já entenderam a moral da história. Se vocês curtiram, é melhor ouvir a música do que ficar me ouvindo ler, né? Mas enfim, agora comentando a respeito dessa letra, sabe? Sobre esse tema, assim, de término, eu acho que é uma música realmente muito boa, sabe? Porque ela traz, assim, realmente uns sentimentos, assim, que são conflitantes, sabe? São polêmicos e tal. É uma coisa, assim, que eu acho que esse cara daí, né? Ele foi bem capaz assim, de conseguir sintetizar uma música que tem realmente a vibe deprê, que é a do término, ainda mais pelo que dá pra entender, não era ele que queria terminar, tá ligado? Ao mesmo tempo que parece que ele pisou na bola, também dá pra ver que ele meio que bota o sangue na mão da guria também, tem meio que essa dinâmica toda, dá pra te ver que é aquele relacionamento, qualquer pessoa que teve um relacionamento longo ou duradouro, ou que já teve altos e baixos relevantes, né, dá pra te, pelo menos, dar uma refletida, assim, pensar, eu sei como é que é quando tem um negócio que é, tipo, assim, altamente tumultuoso, sabe, com muitas coisas muito boas, coisas muito ruins, enfim, mas né, dá pra entender que é alguém que ele se importava realmente, mas que não tá mais junto e tudo mais, né? E os sonhos lúcidos, caralho, enfim, eu acho uma música muito maneira, eu acho uma letra muito boa, realmente eu acho forte, uma escolha de palavras forte em vários momentos assim e tal, né? Mas essa daí é um exemplo então, de uma música que não é rock, não é metal, é trap, entendeu? E eu também curto, também acho foda, também acho maneiro, né? E chapado também é melhor ainda, fica muito bom, né? Então é o tipo de música que vocês podem falar, então o Renan também ouve outras coisinhas, quem diria? Oh, pensei que não só ouvia rock, só ouvia metal, não. Também ouço outras coisas, caralho, né? Mas agora vamos seguir adiante com esse programa, né? E agora eu vou falar a respeito então, de alguns outros assuntos variados que eu andava guardando para simplesmente deixar para destrinchar a qualquer momento, né? E daí a coisa que eu quero prosseguir o programa sem contexto de hoje é falando sobre um lugar chamado Portão de Plutão, cara. Porra, esse lugar é muito maneiro, né? Portão de Plutão. É Plutão, tá? Não é Plutão. É Portão de Não, não.
porra, agora virou um trava-língua, sabe? Mas é portão de Plutão, né? Quem é Plutão? Quem é Plutão? Plutão, Plutão. Então, Plutão, ele é o... Não. Ele é o nome romano, digamos assim, né? Do deus Hades, né? O deus do submundo grego, sabe? Em Roma, depois que Roma, né, assimilou a cultura grega ali, digamos assim, eles chamavam, né, de Plutão, né? Então, deus do submundo, sabe? Por que tem esse nome Portão de Plutão? É o seguinte, se vocês pesquisar por esse nome, vocês vão encontrar, é um lugar que ele é basicamente, ele era um templo, sabe? Que hoje em dia a região que ele ocupa faz parte da Turquia, né? Então, né, mas no passado era um lugar habitado por romanos. E esse templo daí, esse portão de Plutão, ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é a razão de eu estar fazendo toda essa delonga ao redor dele, que tipo, eles diziam que ele tinha esse nome de portão submundo, digamos assim, porque lá tinha acontecia alguma coisa mágica, mística, né? Era assim que eles descreviam, pelo menos, como se fosse realmente portão do submundo, porque eles matavam animais ali e tal, só de trazer para aquele lugar, né? Então, para fazer um pouco mais de sentido, vocês entenderem um pouco mais fácil, eu já vou trazer para a explicação que nós temos hoje no século XXI, que a gente já conseguir entender. Mas, sim, de fato, naquela região tem muitos vulcões e tal, mesmo vulcões que eles não entram em erupção, eles têm uma grande atividade, né, embaixo da terra, no subsolo, então eles lançam os gases tóxicos. Então, esse templo, ele foi construído, tipo assim, tem uma gruta ali dele, sabe? Que tu poderia entrar nela, mas tu não pode, porque de dentro dela vaza um gás tóxico tão denso e tão mortal que se tu chegar perto, realmente perto ali, tu nem entra na caverna, tá ligado? Tu chega na frente, na entrada dessa caverna, essa gruta que tem ao redor, que tem no meio desse templo, digamos assim, e tu morreria se tu respirar lá, entendeu? Só que ninguém morria por causa que eles fizeram o templo ao redor disso porque era um lugar que eles usavam para essa função, sabe? E até hoje em dia ainda acontece isso. Se pássaros voar na frente dessa gruta, quando eles passam na frente das grutas, eles morrem. Então é um negócio assim realmente fantástico, sabe? Tipo, naquela época eles atribuíam realmente a um negócio assim, né? ah, espiritual, religioso, embora os sacerdotes que lidavam com essa questão, eles sabiam que o que eles não podiam fazer era respirar, e eles que chegavam mais perto ali desse lugar, eles provavelmente eles tinham muita noção de que a moral era eles não respirar, que eles não morreriam, né? Mas o ponto é que realmente independentemente de não ser mágico ou não, não deixa de ser fantástico, né? Porque tem uma gruta que simplesmente tu chegar ali na frente e tu respirar, tu morre, né? Então imagina como é que as pessoas naquela época não se sentiam quando eles viam lá, sei lá, pássaros morrendo ou até animais maiores, tipo, falavam que até rituais envolvendo animais grandes como bois já foram executados ali dessa maneira, né? Que pelo menos para o animal só morre, né? É só tóxico. Quer dizer, eu não sei se é doloroso esse processo, mas pelo jeito que é descrito, que até hoje em dia, se um pássaro passar voando ele só cai morto, eu acho que deve ser tão, ah, sabe, um processo tão rápido, tão que tu só deve desmaiar, teu corpo deve parar de funcionar ali. Desmaiar não, ele deve morrer. Acho que é o que acontece, né? Então esse lugar daí, cara, porra, é um dos lugares, assim, realmente muito curiosos, muito interessantes, né? E falava que parece que de dia não tem problema, tipo, do lado de fora da gruta, sabe? Por causa que, se eu não me engano, o sol, ele dispersa o gás, entendeu? Só que de noite, só se tu chegar ali na frente, tu morre, entendeu? Aqueles rituais eram conduzidos, assim, durante o dia. Quer dizer, durante a noite, né? Era a hora que era só de chegar na frente da gruta, tu já morria, porque não tinha os raios ultravioleta para fazer esse processo de dispersão do gás aí e tal. Mas agora de noite e de dia também, se tu entrasse dentro da gruta, tu morreria, com certeza, porque lá dentro devia estar demais, né? Se tu respirasse, no caso, se entrar lá dentro sem respirar, depois sair sem respirar também, acredito que tu ia ficar de boa, né? Ah, e também tinha uma questão ali de um lago que tinha ali na frente desse lugar, dessa gruta, né? Nesse mesmo templo. E esse lago daí falava que as pessoas iam lá pegar aquela água e tudo mais, porque falava que aquela água era mágica e profética e fazia as pessoas ter alucinações e o caralho. E essa água também é afetada, assim, por esse gás. Só que falaram que, tipo, ela não é, tipo, realmente. Ela era letal a níveis profundos, tá ligado? Se as pessoas bebiam aquela água
a água da superfície ali, entendeu? Eles retiravam a água da superfície ali, no caso, eles, tipo, não, provavelmente não morreriam, mas que tipo de efeito eles iam ter, né? Porque eu acho que hoje em dia esse lago não tá lá mais, tipo, ele tá seco já, até onde eu sei. Essa parte agora vou ficar devendo porque eu não tô com essa informação gravada na cabeça, né? Mas o ponto é esse, sabe? Lugar interessante pra caralho, né? Imagina, mano, tu chega na frente de uma gruta e o bicho morre. Claro que tem que acreditar que é o portão de Plutão, tem que acreditar na porra que fosse. Até hoje em dia, se tu chega num lugar desse, tu vê alguém morrendo do nada, se a pessoa te falar que é o portão do inferno, claro que tu vai acreditar, tu vai dizer, claro que é. Eu acabei de ver o bicho morrendo, o passarinho saindo voando e caindo morto. Sabe, tipo, loucura, loucura, loucura. Agora do nada eu repeti o bordão do Luciano Huck, não sei por que, não me perguntem, sabe? É, foi sem contexto, né? Então, Plutão. Tá, mas enfim. E outra coisa que eu queria comentar hoje, então, é sobre algo que pegou e, tipo, eu tinha pensado a respeito disso uma vez há muito tempo atrás e agora, antes de gravar esse programa, eu reassisti esse vídeo que era, e depois li a respeito sobre o caso que eu vou estar comentando aqui, né? Que é o caso, assim, de um conto, né? Uma história envolvendo o Cristóvão Colombo e um eclipse, né? Um eclipse lunar, ocorrido na Jamaica. O ponto é o seguinte, eu fiquei sabendo dessa história a primeira vez vendo um clipe do Neil deGrasse Tyson, né, no podcast do Joe Rogan, né, pra quem não sabe, eu já ouvi muito podcast do Joe Rogan. Hoje em dia eu não ouço mais porque ele saiu do YouTube e apesar de ser no Spotify e eu poderia estar ouvindo também, sei lá, me desacostumei, perdi o ritmo de ouvir, né, mas eu ouvia bastante, ainda eu vejo clipes, ainda vejo episódios antigos de vez em quando, né, mas enfim, gosto muito do trabalho dele, né, e as pessoas que ele leva lá, diferentes, né, de tipo, situações diferentes e áreas diferentes e tudo mais. Enfim, tava vendo um clipe que ele tá falando com o Neil deGrasse Tyson, né? De uma coisa que parte do clipe era falando sobre esse caso do Cristóvão Colombo, né? Que daí, o caso daí agora eu vou estar falando a narrativa assim, pelo que eu li também, entendeu? Algumas coisas eu posso estar falando exatamente que nem o Neil deGrasse Tyson falou, mas é referente basicamente ao que eu li, assim, depois que eu vi ele contando essa história, porque ele também não contou, né, factualmente, ele contou do jeito que ele se lembrava da narrativa também e tal. Mas o ponto é que é o seguinte, quando te fala de uma história, essa história aconteceu lá no final de 1503 ou 1504, sabe? 1503 ou 1504. Então faz muito tempo atrás, tá ligado? E o Cristóvão Colombo, tipo, sabe, antes ainda assim do, do Brasil aqui, entendeu? Então é um processo muito antigo, acontecendo muito tempo atrás lá. Quer dizer, eu acho que agora deu uma travada, mas eu acho que sim, né? Independentemente, eu não vou estar conferindo no meio do programa. Quer dizer que faz muito tempo, entendeu? Então, tipo, como é que a história dessa época era registrada? A história dessa época era registrada através de relatos, né? É, e acho que todo mundo hoje em dia, se não são, deveria imaginar, deveria saber que, tipo, tu acreditar que as histórias que, a respeito de fatos que aconteceram, né? Durante todo esse período, assim, de colonialismo acontecer do jeito que tu ouvia falar a respeito na escola, né? Você pode estar. Provavelmente, eu apostaria que está muito enganada, né? Não tem como checar, não dá, nunca vai poder voltar no tempo, mas, né, nada, nenhuma dessas histórias que a gente ouvia desse período, até porque a história só era contada também pelos próprios, né, colonizadores, no caso do Cristóvão Colombo, né? Ele estava trabalhando para a coroa da Espanha nessa época, se eu não me engano. Mas enfim, e o cara que relatou essas coisas que fazem parte da narrativa era um cara que trabalhava para ele. Mas basicamente contaram uma história, né? O deGrasse Tyson conta uma história de que o Cristóvão Colombo eles estavam passando por uma situação de ia faltar comida, porque eles tinham sofrido um acidente lá no alto mar e ia precisar de alguém para vir socorrer ele e a tripulação dele, e eles estavam ficando sem ter o que comer, e eles iam negociar com uns indígenas de uma ilha lá, que hoje em dia seria o que a gente chama de Jamaica, né? Embora naquela época ainda não tivesse esse nome, até onde eu sei, né? Daí ele foi negociar com os aborígenes, né? Já começa por aí que, tipo assim, qualquer tipo de história envolvendo comunicação entre, né, os colonizadores e os nativos da América, já fica meio difícil de entender como é que aconteceu exatamente, sabe? Tipo, quem era o tradutor, quem era o intérprete, como é que essa comunicação realmente acontecia, porque, né, mesmo diálogo, mesmo idioma, era muito difícil de estar sendo ocorrendo dessa forma, porque, né, eu duvido muito que os nativos tinham aprendido o espanhol, a não ser que eles já fossem já, porque nessa época daí, era, por exemplo, assim, eles não estavam se instalando lá ainda, sabe? Eles estavam só navegando para um lado para outro. Então, né, é uma história meio que difícil de entender como é que essa comunicação acontece exatamente. Mas o que a história diz é que o Cristóvão Colombo, esses nativos daí, eles
pararam de. Eles tinham apoiado eles com comida durante uma época e depois pararam de apoiar e falaram que não ia mais dar boia porque estava ficando difícil para a tribo deles e parou de apoiar. Daí o Cristóvão Colombo falou assim: que como ele sabia que ia ter um eclipse ah, lunar, sabe? Ia ter uma lua de sangue, a lua de sangue basicamente é a mistura quando acontece dois eventos, né, cósmicos ao mesmo tempo, assim, que é a superlua e um eclipse lunar. Quando tem um eclipse lunar e a superlua ao mesmo tempo, acontece o efeito que a gente chama de lua de sangue, né? Então, ele sabia que ia acontecer uma lua de sangue, e daí ele falou para os nativos, assim, que ele. Isso faz parte da história mesmo, entendeu? Não sou eu que estou adicionando. Faz parte da história que Neil deGrasse Tyson contou e o que supostamente os livros de história da época contavam, sabe? Quando chegou a história lá de volta na Espanha, sabe? Ou em Portugal, ou a merda que for, tá ligado? Então, ou Inglaterra, né? Acho que eu errei tudo. Ah, foda-se também. O ponto da narrativa era só essa parte daí mesmo. Acho que ele conta. Ele vai falar do jeito acho que eu nem falei do jeito que ele ia falar agora. Nossa, deu uma travada, uma bugada sensacional, mas aí vai ficar mais engraçado ainda, né? Mas o ponto que ele falou assim que se os nativos não fossem mais ajudar ele, né? Claro que ele não chamava assim, não sei como é que ele. Não sei nem como é que essa comunicação estava acontecendo, né? Mas falava, se os nativos não fossem ajudar ele, o deus dele, né, ia castigar os nativos, porque o deus dele era mais forte que o deus dos índios, e que daí ele ia transformar a lua em sangue e tudo mais. E ele veio com um discurso bem nessa brisa. Então, tipo, cara, pra mim, do jeito que eu sei, as informações que eu tenho a respeito de como é um comportamento do ser humano em situação tribal e tudo mais, sabe? Tipo, é muito difícil comprar, ainda mais, e também sabendo como é que é o comportamento dos povos colonizadores, é muito difícil comprar que algo desse tipo realmente tenha acontecido, né? E também tem até uma pintura, tem uma imagem, né? Claro que isso é uma pintura, um quadro, né, gente? Então pensa que quando tu vai pintar um quadro, simplesmente tu quer que as pessoas enxerguem uma imagem para uma história, né? E naquela época, muitas vezes, essas imagens eram tidas como fato. Tipo, se alguém te mostrava um quadro e te contava uma história a respeito daquilo lá, as pessoas falavam, ah, então foi assim que aconteceu, né? Então tem um quadro de uma imagem, assim, do Cristóvão Colombo se apontando pra lua, assim, a lua ficando escura e os índios se ajoelhando diante dele, sabe? Tipo, olha, sei lá, olha, eu não tava lá, eu não vivi esse momento, sabe? Eu não tava lá nesse momento lá pra saber o que aconteceu. E se eu vivi, eu já me esqueci dessa minha vida. Mas é bem difícil de eu imaginar com a minha visão, tipo, com a minha visão que eu acredito que é realista de como as interações humanas aconteciam naquela época, sabe? Que isso tenha acontecido dessa forma, sabe? Que chegou um cara assim, brancão, lá numa tribo e falou, entre várias aspas, sabe, que o deus dele é mais forte, e daí os índios olharam pra lua de sangue, porque vamos por partes, no mesmo lugar. A lua de sangue não é um evento tão raro assim, tá? Vamos começar por aí. Não é um evento tão raro a ponto dos índios nunca terem visto e tudo mais. Que eles iam ficar tão chocados a ponto de ter medo de que aquele cara teve algum poder mágico, sabe? Pra mim, isso daí realmente é uma narrativa muito assim, sabe? Pique comparar os índios assim e tal com o pessoal da Idade Média, mas Renan, mas é, é, é épocas parecidas, inclusive, que eu sei que lá. Não, cara, não. Tipo, pra começar, a gente tem muitas provas que os povos nativos, entendeu? Aí que tá também, não sou especialista dos povos nativos daquela época, até porque quem é que registrou essa gente, sabe? Foi os europeus que estavam vindo, estavam colonizando esses países. Então, tipo, é muito difícil saber exatamente com exatidão que tipo de pessoa morava naquela parte do mundo naquela época, sabe? Mas a maioria dos povos nativos quase sempre tem compreensão astronômica e astrológica, sabe? Hoje em dia que a gente estuda com maior precisão esse tipo de evento, sabe? Fica bem claro que muitos desses povos nativos, assim, eles já observavam o céu e observavam o céu com né, muita atenção e desenvolviam verdadeiros conhecimentos através dessas observações deles. Então, sei lá, para mim, toda essa narrativa daí e tal, assim, e claro que no The Degrassi Tyson ele estava contando essa história de um ponto de vista, assim, porque você pode te apresentar por que esse cara estava contando essa história. A parábola dele toda, em primeiro lugar, ele estava falando que Cristóvão Colombo era um otário, ele estava querendo dizer isso, que Cristóvão Colombo ludibriou os índios, mas outra parte da mensagem dele era que, tipo assim, era como Cristóvão Colombo conseguiu enganar as pessoas, porque era uma superioridade da ciência, sabe? O conhecimento científico e tudo mais. Então, tipo assim, olha, sabe? Eu não consigo imaginar que as coisas aconteceram dessa forma, sabe? Se vocês me perguntar, Renan, como é que tu acha que aconteceu? Se algo desse tipo aconteceu, eu acho que foi tipo assim, eles mataram os índios,
Eles mataram as crianças, eles estupraram as mulheres, e eles pegaram a comida e voltaram a esperar o navio deles, tá ligado? Tipo, é isso que eu acho que aconteceu, tá ligado? Mas até eu acho que até naquela época, até lá em 1503 e 1504, eu acho que esses caras, assim, na hora de contar essas histórias, acho que eles já sabiam que era muito melhor contar que eles fizeram algo tipo isso. Essa história que a gente ouve até hoje em dia, sabe? De que eles mostraram para os índios que eles são superiores e mais inteligentes e que aqueles homens e aquelas mulheres se curvaram diante deles e deram toda a comida que eles tinham. Porque realmente é muito mais romântica, né? Muito mais bonita, passa uma mensagem muito assim, nossa, superioridade, sabe? Olha como a gente é foda, olha como a gente tá na frente desses selvagens e tudo mais. Porque eles eram tratados assim, né? 1504 era essa distinção que faziam entre as etnias e as nacionalidades ao redor do mundo, né? Então, já passava essa mensagem clara de superioridade e ainda assim não escancarava uma selvageria que a gente sabe que foi, tipo, real, né? Ah, esse período de colonialismo foi marcado muito por essa diferença que o homem, principalmente nessa época de 1500, na verdade, que isso daí é tão antigo, caralho. Essa, essa época, principalmente, daí, tipo, não era realmente o mesmo olhar que a gente tem hoje em dia de sermos a mesma espécie. E eu sei que tem gente ainda que tem preconceitos e os caralho, mas era muito diferente, sabe? O pensamento da humanidade que tava, a parte que tava colonizando, entendeu? O jeito que eles associavam esse processo era muito diferente do que a maioria de nós tem ao olhar para outro ser humano, entendeu? Até o ser humano preconceituoso de hoje em dia, ele não consegue se colocar na mentalidade de colonizador, porque ele não tá vivendo mais aquela realidade, sabe? Ele não tá com aquela mentalidade de que eles estão chegando num lugar novo e eles vão dominar e vão tomar o espaço e vai pertencer a eles, vão querer mudar e fazer assim, né? Esse tipo de coisa fez parte de um período histórico ali e tal, que estava muito escancarado. Então, né, esse tipo de o ponto dessa história que eu queria falar era sobre isso daí, tipo, que quando a gente tá falando de história, né, não pode esquecer que relatos históricos são feitos por seres humanos, entendeu? Essa história a gente só sabe por quê? Porque outros caras que trabalhavam para Cristóvão Colombo contaram essa história, que foi parar em algum lugar, daí numa revista, ou sei lá, foi parar em um jornal, ou foi de conhecimento de algum outro militar importante que escreveu num diário, que daí foi parar um historiador, leu a respeito, escreveu o que ele leu na carta do fulano de tal, que aconteceu isso, sabe? Então, tipo, é tudo de relato, de relato, de relato, de relato, né? E se tem uma coisa que qualquer um de nós vai concordar hoje em dia, é que as pessoas mentem, as pessoas distorcem, as pessoas falam muita coisa que não aconteceu exatamente como elas dizem, né? Acho que todo mundo aqui que já viveu, sei lá, mais de um, 2 dias, né? Qualquer pessoa que já viveu mais de 2 dias tem noção disso, né? Não é à toa que tem aquela expressão que diz assim, né? Eu não nasci ontem, porque é uma coisa que todo mundo sabe que tem mais gente querendo mentir, tem gente querendo falar coisa que não aconteceu, tem gente querendo contar vantagem, inventar lorota, querendo, entendeu? Isso daí é o básico, sabe? É o que qualquer ser humano consciente sabe, entendeu? Então, é isso que a gente implica quando a gente diz isso, né? Que não nasceu ontem. Então, eu não nasci ontem, entendeu? Então, ouvir esse tipo de história, pra mim, hoje em dia, com a minha mentalidade que eu tenho, entendeu? Quando eu era criança, eu não sei exatamente o que eu pensava a respeito desses casos, mas hoje em dia, quando eu penso, será que foi assim que aconteceu essa história desse eclipse, entendeu? Será que o Cristóvão Colombo chegou lá e falou exatamente isso, entendeu? Que o Deus dele era o mais poderoso e que se os nativos não ajudassem ele, o Deus dele ia punir, e os nativos ficaram assustados, se curvaram. Procure imagens, escreve assim, Cristóvão Colombo e o eclipse. Você não vê mais assim, nos índios assim, não, se curvando assim diante dele e ele assim apontando pra lua assim. Lá, como eu sou poderoso, como eu sou sábio. Tipo assim, olha, pra mim, cara, isso daí é romântico pra caralho, entendeu? Pra mim é muita ficção, tá ligado? É uma história assim, bonita de tu contar pros outros, sabe? Se tu quer passar uma mensagem, né, clara e tal. E muito menos selvagem, muito menos bárbara do que o que eu imagino que foi o que aconteceu de verdade, sabe? Se realmente aconteceu um momento, se para começar, se aconteceu sequer um acidente, entendeu? Se sequer aconteceu um acidente, eles tiveram que ficar um tempo esperando alguém resgatar eles, né? Se sequer aconteceu isso, sabe? Então, e eles necessitaram de recursos e eles não estavam conseguindo por bem. Se é que eles se preocuparam em conseguir por bem, né? Eu vou dar o benefício da dúvida de que alguma forma eles conseguiram se comunicar com os nativos, entendeu? Havia alguma espécie de comunicação, não sei como, se tinha já um intérprete, um tradutor, se já tinha alguma espécie de comunicação não verbal, não sei como é que rolava essa comunicação. Então eu vou dar o benefício da dúvida e dizer, bom, sim, o Cristóvão Colombo, a tripulação dele tentou se comunicar com uma tribo de indígenas, entendeu? E tentou pedir o recurso.
né? A partir do momento que não rolasse aquilo lá de bom grado, eu duvido que ele ia inventar essa história daí e tal. Até porque falaram que tem uma preparação de que ele falou assim: ah, no tal dia vai acontecer em tal momento, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Tipo, eu duvido que ele teria falado isso e ficado 2 semanas se passando fome, assim, ai, cadê minha comida? Ah, esses índios não vão me dar boia, sabe? Cara, sério, é um tipo de história que pra mim eu teria que ser muito mais jovem, muito mais inocente e ter uma visão muito diferente da humanidade que eu tenho de hoje em dia, sabe? Do jeito que eu imagino, eu penso, mano, se isso daí acontecer, esses índios levaram tiro, isso sim, tá ligado? Levaram tiro, facada e roubaram e fizeram coisas horríveis com as mulheres. E, enfim, é o que eu acho que deve ter acontecido, sabe? Então, né? Mas, infelizmente, quando a gente vai. Quando, as- quando esses livros de história se tornaram livros de história, as pessoas vão pensar, tá, mas como assim história, sabe? Quem tá contando essa história? Por que que essa história é a verdade, sabe? A gente tá ouvindo a opinião só de um lado, a gente tá ouvindo a opinião só de uma parte do público envolvido, porque a outra parte do público não existe mais, tá ligado? Então, né, esses eventos históricos, na hora de refletir a respeito deles, eu acho que é muito importante tentar usar o máximo de empatia possível e tentar né, realmente imaginar como é que aquilo lá se deu na vida real, sabe? Não na versão filme, não na versão de Hollywood, sabe? Realmente é assim? Será que foi esse tipo de interação que rolou entre Cristóvão Colombo e os nativos, sabe? Então é o tipo de coisa que eu acho interessante se refletir a respeito, né? Mas eu digo que eu não compro, sabe? Se alguém aqui acredita que aconteceu daquela maneira bonitinha lá que nem tá no quadro, olha, me desculpa, mas nesse momento a gente vai ter que discordar, então. E hoje, finalmente, eu vou explicar pra quem ainda não sabe, cara, o que que é cringe. Eu vou te explicar. Vem cá comigo que hoje tu vai sair daqui essa um especialista em cringice, tá ligado? Em primeiro lugar, começou essa modinha de falar que cringe é uma expressão da geração Z pra definir millennial. Mano, isso é estupidez, não tem nada a ver, isso é coisa de gente babaca. Se existe realmente uma cultura de gente que usa cringe nesse sentido, se a gente é maluca, porque já existe essa palavra, já existe essa expressão e ela tem um sentido e eu vou explicar pra vocês não ficar mais boiando. Em primeiro lugar, não faz sentido ficar mordido com a palavra, porque cringe realmente é uma daquelas expressões em inglês que não existe palavra em português. Aí tu vai dizer, ai, é frau, é tosco, é sem graça. Não, não é a mesma coisa, entendeu? Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, as coisas não são cringe, entendeu? Cringe, na verdade, seria um verbo, seria to cringe. O que que é to cringe? O que que seria crinjar? Porque to cringe, cringe é um termo em inglês, uma expressão que diz para aquela cara que aqui no Brasil realmente não tem como eu definir uma expressão para fazer isso, mas é que seria aquele sorriso sem graça, sabe? Essa é a expressão. Tu cringe quando tu fazia aquela cara assim que tu fecha os dentes, sabe? Tu junta os dentes na tua boca, tu mostra teus dentes, mas tu não tá fazendo aquilo lá por uma questão de estar achando engraçado, de estar achando divertido. É justamente o contrário disso, entendeu? Por causa que o termo completo para tu definir algo que seria cringe, no caso, seria assim, cringe-worthy. Cringe-worthy, quer dizer, digno de crinjar. Mas por que que eu tô falando crinjar? Porque não existe, entendeu? Não tem nada em português assim. A coisa que eu conheço mais próximo que dá para parecer que seria isso é a expressão sorriso amarelo, sabe? Que é quando tu dá um sorriso sem graça pra um bagulho, tipo assim, sabe? É bem difícil de explicar, a pessoa tem que saber esse tipo de situação, sabe? Quando tu cringe, quando tu vê um bagulho, geralmente é por isso que as pessoas costumam traduzir como uma questão de vergonha alheia, porque geralmente é isso que a gente se identifica aqui, entendeu? Mas por isso que não é tipo, ah, isso aqui é cringe, aquilo é cringe. Nada é cringe. Cringe é. Quem fica cringe é quem viu algo escroto, entendeu? As coisas não são cringe. No máximo, algo pode ser cringe-worthy, sabe? Cringe-worthy. Essa coisa é cringe-worthy. Mas geralmente eu falo que essa coisa é cringe mesmo, justamente porque já era uma abreviação, sabe? Já era uma cultura. Eu tô falando isso porque eu já uso essa palavra várias vezes nesse sentido pra descrever algo que eu tenho essa reação, sabe? De algo que eu tô assistindo, sabe? E me faz crinjar. Tem uma banda, cara, que eu me lembrei que é boa pra explicar isso, sabe? Eu não sei se é Skibidi Little Big, se eu não me engano. É isso mesmo. Skibidi, acho que é o nome da música e o nome do artista é Little Big. Procurem isso daí, então. Vocês querem ver o que é cringe agora? Vocês querem se arrepender de ter ficado ouvindo meu programa até o final? Agora vocês vão se arrepender, então.
Tem Little Big, que é um artista. Eu não sei muito desse artista, cara. Eu não sei. Porque dá muito desgosto. E tem uma música que eu acho que o nome dela é Skibidi. Entendeu? Se não for Skibidi, é quase isso. Vocês vão ver. Vocês botam essa porcaria pra rodar, vocês assistem, aí vocês tiram uma foto da cara de vocês. Isso daí é cringear, entendeu? Isso vocês estão assistindo algo cringe-worthy. Pelo menos pra mim, é o exemplo mais fácil, mais óbvio que eu posso dar pra vocês do que é algo cringe, né? Algo que é cringe-worthy, algo que te faz crinjar. Aí tu vê a tua cara que tu tá fazendo assistindo esse negócio daí, esse bagulho, a vergonha que tu tá sentindo daquilo que tu tá vendo, aí tu vai pegar e vai dizer assim, ah, tá, agora eu tô entendendo, Hannah. Muito obrigado por ter me explicado o que é cringe, né? Enfim, e pra concluir o programa de hoje, só pra dar mais alguns minutinhos e pelo menos passar de 40 minutos, que eu acho que de quarta-feira nem 40 minutos eu passei, né? É isso aí. A última coisa que eu vou falar só é uma brisa bem mais curta, bem mais breve, mas assim, acho que não deixa de ser interessante, que é sobre a questão de clonagem. Tipo, agora quando eu tô falando de clonagem, tô falando especificamente de clonagem de ser vivos, né? Acho que todo mundo aqui, né, que tiver a minha idade, ou um pouco menos, ou mais do que eu, né, deve se lembrar da história da ovelha Dolly, né? Então você deve se lembrar que teve um momento que essa história de clonar seres vivos, sabe? Não só seres vivos, mas tipo animais, no caso, né? Porque outras coisas a gente clona plantas regularmente, mas agora clonar animais, né? Era tipo assim, um bagulho mainstream, né? Porque essa história da ovelha Dolly foi um negócio polêmicozão. E até onde eu sei conseguiram clonar e foi, deu tudo certo, entendeu? E tudo mais. Só que, né, vocês podem, acho que todo mundo vai concordar comigo que hoje em dia, em 2021, essa questão de clonagem, ela é muito, como posso dizer assim, ela é muito menos comentada, inclusive até tem uma questão assim, realmente tem uma, dentro da comunidade que lida com isso, eles realmente bateram num teto ali de dúvida, sabe? Quando eles conseguiram clonar a Dolly, eu fiquei sabendo que realmente rolou descobertas, assim, né? Rolou debates, sabe, na comunidade científica, o que eles iam fazer com isso, entendeu? E até a gente sabe, não tem nenhum, tipo, nunca aconteceu, por exemplo, realmente uma clonagem de ser humano, né? Você lembra que isso virou história, quem morou aqui no Brasil deve se lembrar da novela O Clone, que esse tipo de história de clonagem estava tão em alta que chegou até na novela, que é a coisa mais, tipo assim, mídia tradicional brasileira, sabe? É uma novela da Globo. É o que eles podiam fazer. E esse tipo de coisa aconteceu lá na novela, e até onde eu sei, nunca aconteceu nada assim no mundo, sabe? Realmente eu acho que se existem clones, é um bagulho secreto. Até onde eu sei, nunca teve assim realmente uma história, alguém vindo com uma narrativa dessas que a ciência chegou ao ponto de clonar um ser humano, né? Acho que nunca. Se gente que se candidatou, se foi um processo, né, secreto, aí eu já não sei. Mas eu quero dizer que, de modo geral, meio que a gente se virou disso, né? E eu, particularmente, trazendo esse questionamento a níveis pessoais, eu consigo entender esse conceito, sabe? Porque realmente, sabe? É um negócio que a gente parou de se perguntar meio porque saiu de moda, né? Mas agora, parando para pensar, vocês quem já acompanha meu programa e sabe as visões que eu tenho a respeito, né? De ser o que é um ser humano, em questão a alma, a existência, a jornada aqui na Terra e os caralho todos. Tipo, como é que um clone se coloca nisso, tá ligado? O quão diferente ou quão igual um clone de uma pessoa é, né? Tecnicamente nunca viveu esse ser humano ainda, entendeu? Como é que é ser um clone, sabe? Qual é a diferença da psique do clone pro original dele, sabe? Quais as diferenças genéticas ele tem, quais as diferenças de pensamento, sabe? Em questão de alma, são duas almas diferentes, é a mesma alma, como é que a alma poderia ter se repartido, sabe? Seria muito, muito, muito complexo. Então eu consigo imaginar realmente que a ciência, pelo menos a ciência, tipo assim, tá bem vista, né? Que, pra quem não sabe, isso não é a primeira vez, né? A ciência já bateu em vários tetos. Qualquer pessoa que fazer. Eu não vou começar a falar disso agora, porque realmente isso aqui, se eu for abrir pra essa parada, assim, de experiências científicas absurdas, eu realmente dá pra render muito mais minutos e eu não queria falar tanto mais agora, já tô pra encerrar mesmo esse episódio, né? Mas, então, esse lance da clonagem não é o primeiro dilema moral e ético que a ciência se vê confrontada, né? E não é o último também, né? Mas eu quero dizer que realmente essa história da ovelha Dolly, realmente, quando eles concluíram que lá até onde eu sei e rolou, deu tudo certo, foi o momento que as pessoas, tá, agora o que a gente faz com isso? A gente vai começar a clonar o quê? Sabe? Que espécies? Até onde, que ponto que isso vai chegar, né? Claro que se tem um projeto secreto que tá clonando e já existem clones de seres humanos aqui no planeta, eu nunca fiquei sabendo, honestamente, né? Mas eu acho uma brisa realmente muito doida, sabe? É uma ideia que a gente já viu ser explorada na ficção meio que algumas vezes, né? Essa noção de alguém ser uma
réplica idêntica em questão genética de outro ser humano. Essa noção meio que a gente já ouviu falar várias vezes e tal, mas na vida real eles fizeram uma freada, pelo menos na medicina e na ciência mainstream, sabe? A gente não vê mais grandes projetos e nunca viu, nunca chegou o momento de anunciar na televisão, sabe? Compre o seu clone, sabe? Você quer viver para sempre? Porque você quer voltar a ser jovem? Como é? Se clone agora mesmo, sabe? Que daí quando tu morrer, esse teu novo clone já vai estar com uma certa idade. E daí, enfim, brisei selvagemente, mas essa questão da clonagem realmente é brisante, sabe? O quão humano é ou deixa de ser um clone, sabe? O quão diferente ele é e quão igual ele é ao seu original, sabe? Enfim, é um monte de pergunta que espero que nós nunca tenhamos que responder, porque é uma das coisas que, pra mim, enquanto indivíduo, quando eu penso, será que a gente deveria estar clonando seres humanos? Olha, honestamente me parece algo errado, sabe? De verdade, se tu me perguntar, se tu falar assim, Renan, tu acha que é certo, tu acha que é errado, perante a Deus, aí sem querer pagar de cristão, mas da minha definição de Deus, sabe? Da minha definição de ordem, penso, não, cara, eu acho que isso daí é a gente inventando moda, sabe? É a gente fazendo algum bagulho que eu não vejo por que é, tipo, necessário a gente, sabe, chegar a esse ponto que a gente consegue, deu pra ver que a gente consegue, mas agora é algo que se liga com o que eu falei no meu programa passado, sabe? A gente precisa, tipo, é interessante a gente gastar dinheiro, tempo, recurso com a ideia de clonar seres humanos, sendo que, tipo assim, reprodução nunca foi um problema para nossa espécie. Tipo, por que que é interessante ficar clonando um ser em específico, sabe? E, né, e que tipo de... E também não vou descartar problemas que isso pode acarretar. Eu não sei, realmente, para mim parece errado, sabe? Porque se eu penso essa noção da humanidade normalizar a clonagem no futuro, por qualquer razão que seja, eu não sei o que seria um argumento bom para fazer com que as pessoas aceitassem a noção de que clonar pessoas é ok, entendeu? Não sei se. Enfim, eu não quero nem especular, porque daí ia ficar ainda mais doido e tal. Mas, né, realmente pra mim parece uma das coisas que eu diria assim, bom, é tipo de coisa que a humanidade pode fazer, ela já mostrou que ela consegue, mas eu acho que é uma coisa estúpida, sabe? É algo que não traz benefício, não traz evolução pra espécie, é só a gente fazendo fazer porque a gente pode e meio que, sabe, ah, talvez tenha consequências que não dá pra eu compreender aqui antes desse momento chegar, né? Mas então eu acho que era isso aí, entendeu? Deu pra brisar bastante sobre vários assuntos diferentes, né? Manter o caráter sem contextualizador deste programa, né? Do qual eu ainda tento revitalizar de vez em quando, né? E é isso aí. Segunda-feira eu vou estar de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.